Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A situação nunca tá tão ruim que não possa piorar, e mesmo depois de um lançamento que pra mim foi desastroso do Max, né, por vários motivos que eu já expliquei em vídeos anteriores, né, a Max agora não anunciou, né, mas a Bloomberg soltou que a partir do final de 2024, começo de 2025, eles vão fazer a mesma coisa que a Netflix já fez, impedindo o compartilhamento de senhas. Eu vou dar uma olhada, né, na notícia da Bloomberg, né, nessa reportagem que foi feita, junto com vocês e falar um pouquinho a respeito do panorama geral dessa guerra dos streamings. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F, e como vocês sabem muito bem, o crescimento dos serviços de streaming deu uma freada, né? Muitos dos resultados que estavam sendo sensacionais na pandemia e até um pouquinho depois, né, que as coisas começaram a voltar à normalidade, esse crescimento absurdo já deu uma freada boa. A Netflix teve um trimestre muito bom, né, nesse último trimestre, e a Warner está tentando seguir esse mesmo caminho, justamente porque um dos motivos desse crescimento da Netflix foi o impedimento no compartilhamento de senhas que eles fizeram no ano passado. E só refrescando a memória de vocês, né, no ano passado não, se não me engano foi no final de 2022, né, que a gente está no comecinho ainda de 2024, mas a Netflix ela sempre apoiou o compartilhamento de senhas, ela sempre foi pró, né, as pessoas compartilharem as senhas. Tem aquele post que ficou muito famoso, né, da Netflix dizendo que amar é compartilhar a senha da Netflix. Só que aí eles decidiram mudar completamente a estratégia quando eles perceberam que o crescimento tinha freado por completo e que a Netflix, na verdade, estava começando a perder assinantes, né? Então era uma novidade para a empresa, né? Eles passaram a perder assinantes trimestre após trimestre. Aí eles tomaram a decisão, bom, vamos frear essa diminuição no volume de inscritos, até que eles tomaram a decisão radical, né, que foi uma decisão radical em termos filosóficos, né, dentro da empresa, de frear o compartilhamento de senhas. E hoje a única forma, né, de você compartilhar a senha da Netflix é se você for com bastante frequência até outra casa. Você tem que fingir, né, que está viajando e assim por diante, fazer o login, ou você tem que usar um aparelho móvel, né, como no caso um celular ou um tablet, porque aí ele não identifica, né, porque aí ele não tem como saber, né, se você está viajando, se você não está, se você está no trabalho e assim por diante. Mas se você quiser ter em mais de uma Smart TV, hoje você tem que pagar mais de uma Smart TV fora da mesma residência, né, que hoje existe o termo residência Netflix. Se você quiser ter outra assinatura, ou que seu irmão utilize a sua conta, ou sua mãe, seu pai, você tem que pagar uma taxa extra para utilizar essa conta. A mesma coisa vai acontecer com a Warner Bros. Discovery, né, através do seu novo serviço Max, só que não é garantido que os resultados vão ser os mesmos que foram para a Netflix. E por quê? Porque eu acho que a Netflix já é muito mais sedimentada do que qualquer outro serviço de streaming, né? A Netflix já é sinônimo de streaming, né? Você fala primeiro da Netflix, quando você vai falar se a pessoa tem um serviço de streaming, normalmente a primeira resposta vai ser obrigatoriamente a Netflix, porque como eu disse, a Netflix teve um pontapé inicial de cerca de uma década das pessoas assistindo a pergunta mais comum alguns anos atrás, né? Se você falava de um filme, você chegava e falava, pô, assisti um filme muito legal, assisti, sei lá, Se Beber Não Case. O que muitas pessoas perguntavam? Ah é? Tem na Netflix? Então isso entrou no cotidiano, né? Acabou entrando na vida das pessoas e hoje um percentual alto de pessoas possuem a Netflix, mesmo que ainda exista muito potencial para crescimento. Eu não acho que o resultado seria igual para um Disney Plus ou para uma HBO Max, agora Max. Então eu acho que as empresas têm que tomar cuidado. A Netflix, ela tomou essa decisão do compartilhamento de senhas quando eles chegaram num ponto de saturação, que eles viram que eles não tinham mais para onde ir, né? Pelo menos em território americano, né? Eles não tinham mais para onde crescer. Aí eles decidiram fazer isso. Não é a situação da Max, não é a situação do Disney Plus, não é a situação de outros serviços que podem tentar colocar isso em prática daqui para frente. E aqui uma notícia do Yahoo Finance, né, que é um site que eu gosto bastante, eu olho praticamente todo dia as ações das empresas. Eles lançaram uma notícia: Max da Warner Bros. Discovery começará a repressão ao compartilhamento de senhas
ainda este ano. É uma notícia que foi, na verdade, da Bloomberg, só que a notícia da Bloomberg é muito mais extensa, eu li ela inteira, eles abordam de forma muito mais profunda todo o mercado dos streamings, várias facetas, né, dessa situação. Hoje eu queria focar um pouquinho mais no próprio Max. E aqui eles mesmos citam, né, a Bloomberg, ó, a notícia divulgada pela primeira vez pela Bloomberg surge num momento em que as empresas de comunicação social enfrentam pressão dos acionistas para dimensionar os seus serviços de streaming e torná-los mais rentáveis. Então tá tendo uma situação muito importante envolvendo a Disney, né? Como eu já falei pra vocês, eu tenho um vídeo preparado, eu ainda não tive tempo de gravar, porque eu tô com outros assuntos aí, a minha empresa tá exigindo muito do meu tempo, mas eu pretendo gravar amanhã esse vídeo a respeito da Disney. E essa situação da Disney eu acho que também tá abrindo o olho de muitas outras empresas, de muitos outros CEOs, que eles têm que tomar medidas drásticas, que as empresas têm que ser lucrativas. A Max já fez muita coisa ali nos bastidores, o David Zaslav tomou muitas atitudes bastante truculentas para trazer a lucratividade. Na verdade foi o segundo serviço de streaming a se tornar lucrativo depois da própria Netflix, foi justamente a HBO Max, ou agora o Max, porque a Warner Bros. Discovery reportou, né, na última earnings call que a sua plataforma de streaming já é lucrativa. Então eles conseguiram bater a Disney. Obviamente, como eu falei, utilizando uma matemática bastante inteligente, utilizando de demissões, utilizando de cancelamento de projetos, né, de vários projetos diferentes. Teve a Batgirl, teve o Coyote vs Acme, né, muitos projetos que as pessoas estavam animados para assistir, foram cancelados para eles poderem jogar dinheiro ali dentro do caixa para conseguir trazer lucratividade. E aqui, né, os streamers podem aumentar seus assinantes reprimindo o compartilhamento de senhas, desde que a mudança não desvie os usuários de seus serviços. Idealmente, isso força os usuários que compartilham contas a obterem suas próprias assinaturas. Eu falo por mim mesmo, obviamente eu tenho canal, eu me vejo na obrigação de ter o Max, porque é um serviço muito grande, mas como usuário eu não assinaria o plano Platinum, pelo menos, né? Eu não assinaria também o plano com anúncios, porque eu achei o plano com anúncios um valor absurdo. Eu assinaria provavelmente o plano Standard se eu não conseguisse compartilhar senhas, o que eu não faço hoje, né? Eu tinha minha assinatura através do DirecTV Go, né? Só que eles estavam me cobrando um valor mais alto e assim por diante, então eu acabei parando de pagar o DirecTV Go e eu assinei através do Meli Plus. Então hoje eu tenho assinatura através do Meli Plus, mas eu realmente, mesmo que eu seja fanático pela Warner, mesmo que eu adore muitos conteúdos que tem lá dentro, eu não acho que R$ 55,90 seja um valor adequado, né, para o que o serviço está fornecendo. O serviço tinha um valor alto já, né, para quem não pagava com 50% de desconto vitalício, e eles subiram praticamente R$20, adicionando somente alguns conteúdos da Discovery, que sinceramente não são tão interessantes para mim. Tem séries muito boas da Discovery que não entraram. Ame ou Deixe a Vancouver, que é uma série que eu gostava muito, não tem. Eu fiquei animado, né, para assistir. Mythbusters, por exemplo, é uma série que eu queria assistir, também não entrou, pelo menos na estreia. Pode ser que eles adicionem aí no decorrer dos meses. Então, para mim, deixou muito a desejar e o preço está muito acentuado. Então, eu não acho que teria esse efeito tão positivo quanto eles imaginam, pelo menos aqui no Brasil. Eu tô falando, né, por mim. Obviamente nos Estados Unidos a mentalidade é completamente diferente, mas até por lá a Netflix já fez isso. Então a Netflix conseguiu aumentar muito a sua base de assinantes. Quantos serviços de streaming cada pessoa vai querer assinar, né? Porque essas pessoas que compartilhavam senhas agora se desmembraram e começaram a assinar a Netflix de forma individual. Será que elas vão absorver também o Disney Plus? Será que elas vão absorver também o Max? Será que uma pessoa que gastava $15, $20 por mês, dividindo vários serviços de streaming, vai estar disposta a gastar $60 por mês? Eu acredito que muitas pessoas não vão, e isso provavelmente vai aumentar essa tendência de cancelamentos. Tem uma imagem muito interessante nessa reportagem que mostra, né, ó, os cancelamentos em 2019. Então, ó, em 2019, 58 milhões de adições, né, ó, o total de adições, e 30 milhões de cancelamentos. Então, ficou aí positivo 27,9 milhões. Depois, 78 milhões de pessoas assinaram, né, serviços de streaming em geral. 49 milhões cancelaram, então uma net rating ali de 28 milhões. Aí o melhor ano de todos
foi justamente na pandemia. 2021, 119 milhões de pessoas assinaram serviços de streaming, 74,4 milhões cancelaram, então uma net rating ali de 45,5 milhões. Em 2022, 145,5 milhões de assinaturas, 104 milhões de cancelamentos, então 41,2 milhões. E finalmente uma queda absurda em 2023 de 164 para 140. Então a gente vê aqui, ó, 27,9, depois 28,7, 45,5, 41,2 e 24,2. Vocês imaginem que se a queda for semelhante em 2024 e em 2025, a gente pode ver 2025 sendo um ano negativo para os serviços de streaming. Ou seja, mais pessoas vão cancelar assinaturas do que assinar novos serviços. Isso seria terrível, né, para essa indústria, porque mostraria uma tendência de diminuição, né, o que eu acho que não seria bom, né, nem para os projetos que estão sendo produzidos, né, para a indústria como um todo seria algo muito ruim. Então é isso, pessoal, eu fiz algumas postagens na aba da comunidade, né? Eu tô perguntando muitas coisas para vocês por lá, justamente porque eu quero a opinião de vocês nesses mais diversos assuntos. A última pergunta que eu fiz foi a respeito, se eu não me engano, foi a respeito do que vocês acharam do lançamento do Max, e muitas pessoas deram a nota mínima. Então cerca de 60% das pessoas disseram que foi terrível, né, esse lançamento do Max. Então não sou só eu que estou falando, muitas pessoas de fato estão sentindo falta, né, de muitos conteúdos da Discovery, estão sentindo no bolso, né, o aumento de preço, ou não estão gostando tanto assim da nova plataforma. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do lançamento do Max e a respeito, né, desse impedimento no compartilhamento de senhas a partir de 2024. Vocês acham que isso vai surtir um efeito positivo, como aconteceu com a Netflix, ou não? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.